Sejam bem-vindos ao Nerdologia de História. Meu nome é Felipe Figueiredo, formado em História, colunista, podcaster, youtuber e professor. E entenda mais sobre o fim dos impérios coloniais nessa Nerdologia sobre a descolonização e o número de países que existem. Em 1930, foi realizada a primeira Copa do Mundo de Futebol, no Uruguai. Ela foi planejada para ter 16 equipes competindo, mas no final das contas, alguns países desistiram da viagem e o torneio teve 13 seleções. Na época, a Federação Internacional de Futebol, a FIFA, tinha 41 países membros. A Copa do Mundo foi mantida com 16 times até 1982, quando passou a ter 24. Em 1998, esse número passou para 32. Em 2026, a Copa do Mundo terá 48 seleções e, hoje, a FIFA tem 211 associados. Esse Nerdologia não será sobre futebol, esses números apenas exemplificam um processo histórico, o que explica esse grande crescimento do número de países que existem num período curto de tempo. Até a Segunda Guerra Mundial, que começa em 1939, quase 30% da massa seca da Terra era dominada por apenas um império, o britânico. Outros 10% eram domínios franceses. Bélgica, Espanha, Itália, Países Baixos e Portugal eram outros países europeus com colônias na África e na Ásia. Fora da Europa, Japão e Estados Unidos também tinham impérios. Após a Segunda Guerra Mundial, em 1945, que começa o processo conhecido como descolonização afroasiática, o processo de dezenas de dependências de populações que antes não tinham autodeterminação. Mencionamos a guerra aqui não apenas por referência cronológica, mas pelo fato da descolonização ser consequência direta das mudanças e dos desafios impostos pelo conflito. 3 razões principais estão nas origens da descolonização. Primeiro, o declínio das metrópoles causado pela guerra. Itália e Japão, como países derrotados, perderam territórios. Mesmo países vencedores, como o Reino Unido e a França, precisavam concentrar seus recursos econômicos e humanos na reconstrução de seus países, inviabilizando o domínio de vastos impérios coloniais. E o declínio não foi apenas material, mas também ideológico. A destruição da guerra iniciada na Europa, os genocídios que acompanharam e os sucessos militares de não-europeus enfraqueceram o mito da suposta superioridade do homem branco sobre os povos nativos da África e da Ásia. O fim da guerra trouxe uma nova ordem internacional, a Guerra Fria entre Estados Unidos e União Soviética, deixando a Europa em segundo plano. Junto com isso, é assinada a Carta da ONU, que garante o direito à autodeterminação dos povos, tornando o imperialismo europeu contraditório. Essa é outra razão para a descolonização, a ascensão de uma nova ordem não apenas política, mas também econômica no mundo, ameaçando os monopólios econômicos e comerciais típicos do imperialismo. Agora existiam outras potências, que representavam diferentes interesses e oportunidades. Finalmente, o terceiro motivo é a ascensão dos movimentos de libertação nacional, outro fenômeno que está diretamente ligado à Segunda Guerra Mundial. Em países e regiões que foram ocupadas durante a guerra, guerrilhas de resistência foram organizadas e tiveram destaque. Por exemplo, na Indochina, colônia francesa, e na Indonésia, colônia neerlandesa, ambas ocupadas por forças japonesas, guerrilhas combateram primeiro os japoneses e depois os europeus, que tentaram restaurar seu domínio colonial nesses territórios. No subcontinente indiano, posse britânica, mais de 2 milhões de indianos combateram na guerra, retornando para casa treinados e desejando reconhecimento. Da África, foram centenas de milhares de combatentes que integraram os exércitos das metrópoles, como o Reino Unido e a França. Além das armas, durante a guerra foi comum que nativos substituíssem os europeus na administração das colônias, fortalecendo politicamente e intelectualmente os movimentos de dependência. Essa é a origem da independência do Líbano e da Síria, por exemplo, ainda durante a guerra. Antigas colônias da França, os territórios foram ocupados pelos britânicos após a rendição francesa, para evitar que os alemães tentassem usar bases ali durante a guerra. Os britânicos, entretanto, não estavam interessados na administração dos territórios, que foi assumida pelos árabes e, após alguns anos, declararam independência. É por essas relações com a guerra que, das 4 grandes ondas de descolonização, a primeira ocorre especificamente na Ásia, cujo marca a Conferência de Bandung, na Indonésia, em 1955, formada por diversos novos países e que formula uma declaração de 10 pontos contra o colonialismo.
A segunda fase da descolonização ocorreu na década de 1950, e seus principais exemplos ocorreram no Oriente Médio e no norte da África. A terceira onda de independências ocorreu na década de 1960, na África. O ano de 1960, especificamente, é chamado de Ano Africano, já que 17 países do continente conquistaram a sua independência naquele ano. A quarta onda é a chamada descolonização tardia, a partir de meados da década de 1970 e década de 1980, focada especialmente em países insulares caribenhos e nos casos de imperialismo regional, quando um território era dominado por um país vizinho. E claro que nem todas as descolonizações foram iguais, com vários desdobramentos possíveis antes e após a independência dos países. Antes da autodeterminação, tivemos caminhos pacíficos, em que as independências vieram via acordos entre as metrópoles e representantes locais. Por exemplo, a independência da Índia e do Paquistão veio por um ato do parlamento britânico, que concedeu a independência em 1947. Na prática, os britânicos sabiam que não teriam fôlego para uma nova guerra caso decidissem resistir. Esse caminho de uma independência gradativa e pacífica era visto como uma maneira de preservar laços econômicos e investimentos, proporcionado pelo fato de que as elites locais eram, muitas vezes, formadas na Europa. Como consequência, surgem organizações como a Comunidade Francesa de Nações e a Commonwealth Britânica. O outro caminho era pela Guerra de Independência, com a metrópole se recusando a ceder o reconhecimento. Os franceses, por exemplo, tentaram evitar o fim do seu império colonial como uma maneira de manter prestígio internacional após a guerra. E Portugal, governado por uma ditadura fascista, manteve arrastadas e sangrentas guerras coloniais na África por uma questão de orgulho nacional. E não são regras absolutas. Os britânicos também travaram guerras coloniais e os franceses também negociaram independências, por exemplo. E também existiam questões para o pós-independência, que por vezes também resultaram em guerras. Um novo país dificilmente será homogêneo, com diferentes grupos desejando formas diferentes de governo ou de economia. Além disso, esses novos estados muitas vezes tinham diferenças internas, com vários grupos nacionais, culturais, religiosos ou linguísticos. E as divergências internas normais de um novo estado acabavam sendo potencializadas durante a Guerra Fria, com as antigas metrópoles europeias, os Estados Unidos e a União Soviética buscando expandir suas influências. Por isso, países foram divididos, guerras separatistas foram travadas, ou então guerras civis, como a de Angola, em que os grupos que lutaram contra o domínio português depois guerrearam um contra o outro, com um lado apoiado pelos Estados Unidos e o outro pela União Soviética. Na maioria dos casos, apenas na década de 1990 que essas situações foram resolvidas. No mesmo período, o fim da União Soviética e as guerras da Iugoslávia também contribuíram para o aumento de participantes na Copa do Mundo, mas isso é outro tema. E como sempre, lembro que esse vídeo é um recorte, e claro que infelizmente muita coisa interessante ficou de fora, e fontes e sugestões estão aqui na descrição. Nos comentários do Nerdologia sobre a Revolução Haitiana, perguntaram sobre as relações do Haiti com a República Dominicana. São relações bastante complicadas e violentas, mas, resumindo, após a sua independência, o Haiti ocupou a atual República Dominicana, na época colônia espanhola. Um episódio dessa ocupação foi o massacre de Moca. Depois de 22 anos, os dominicanos conseguiram sua independência, mas os dois países travaram combates esporádicos por 12 anos. Menos de um século depois, em 1937, o ditador dominicano Rafael Trujillo ordenou a morte de todos os haitianos vivendo no seu país, por serem supostamente bandidos. Entre 15 e 35 mil pessoas foram mortas em uma semana, no que ficou chamado de Massacre da Salsinha, já que a palavra castelhana para o tempero servia de chibolete, um termo que um haitiano nativo não conseguiria pronunciar sem sotaque ou dificuldade. Não se esqueçam de curtir e compartilhar o vídeo, assinem nosso canal para conhecer mais sobre independências e até a próxima!